Então, a síntese do tópico 2. Houve uma língua primeva, seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber seus indícios nos diversos idiomas presentes. Falando aqui da Torre de Babel, tem um subsídio bíblico aqui para dar um pouquinho mais de conhecimento. Confusão de línguas, que está lá em Gênesis 11, do 1 ao 9. Há uma ironia no monólogo do Senhor. Os povos estavam unidos, tinha comunicação aberta entre si. Contudo, arruinaram essas bênçãos em rebelião contra o Criador. Deus não permitiria ser ignorado e a loucura da ilusão humana de que posses criativas eram insuperáveis não ficaria sem confrontação. O julgamento de Deus logo se manifestou para demonstrar que a unidade humana era superficial sem Deus. Ele introduziu confusão de som na língua humana. Imediatamente estabeleceu-se o caos. O grande projeto foi abandonado. A sociedade unida, mas sem temor a Deus, foi despedaçada em segmentos confusos. Em hebraico, um jogo de palavras no versículo 9 é pungente. Babel, que significa confusão, e a diversidade de línguas resultou em balbucios ou fala ininteligível, que foi feito através lá que o Senhor se irou, né? Lá em Gênesis 11 a gente pode entender mais. É só um conhecimento que tem aqui na revista do professor falando sobre a Torre de Babel. Amém? Então, vamos dar entrada agora no tópico 3. Em Cristo todos somos um. Vamos refletir, né? A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. O pecado universal de Adão. Tópico 1 do tópico 3, né? Número 1 do tópico 3. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis que, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, em Romanos 3:23. Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Aqui afirmando, falando, né, do primeiro homem, que um só homem o pecado foi introduzido, e o Senhor Jesus foi o segundo Adão, né, como fala em Atos. Paulo disse, né, que Jesus é o segundo Adão, que ele que nos purificou de todo o pecado. E através de um homem entrou o pecado, através de outro homem, que foi Jesus, nos purificou deste pecado. O 2, as consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi sua morte espiritual, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Haja vista o caso do próprio Adão, não obstante ter vivido até aos 930 anos, veio a experimentar a morte, em Gênesis 5:5. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Romanos 3:23. Então, todos nós, é certo, né? Vamos passar pela morte. É uma certeza que todo ser humano tem. O 3 ali vem falando, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Eu já tinha falado ali anterior, né? Que a consequência do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. É em Romanos, eu falei em Atos. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Em Efésios 2:15. Hoje, por seguinte, no nosso elo, com todas as famílias de Adão,
não se dá apenas em termos genético ou linguístico, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. A síntese do tópico 3. Todos os seres humanos acham-se ligados em Adão, quanto ao pecado, e também quanto à redenção por meio de Cristo. O Senhor Deus, ele não trabalha fora dos princípios. Então, se primeiro foi o pecado entrou por Adão, ele teria que justificar esse pecado de que forma? Com outro homem, mas um homem puro de pecado. Por isso que veio o Senhor Jesus, segundo Adão, e morreu na cruz por nós e nos purificou do pecado que foi introduzido através de um homem, do primeiro homem, que é Adão.